Na sua opinião, esse é um bom momento, pergunta do Fábio, para aproveitar e investir no Tesouro IPCA+, para aproveitar os juros altos? Resposta categoricamente sim. Na minha visão, é um excelente momento para você aproveitar essas taxas de juros mais elevadas e investir no Tesouro IPCA+, tá? Por quê? Existe um ditado, não um ditado, um jargão no mercado financeiro no Brasil, que é assim: compre Tesouro IPCA+, pagando 6% e venda pagando 4%. Por quê? Ele sempre gira nessa banda. Infelizmente, isso é uma tristeza, a gente tem que reverter isso. A gente é responsável por isso, mas o Brasil ele é o país do cercadinho. Como assim? Ele bate no cercadinho, volta. Ele bate no cercadinho, volta. A gente é o país do futuro desde 1500, né? E continua sendo o país do futuro 500 anos depois. A gente tem que ser o país do presente, né? Mas o Brasil voa, dispara e vem todo aquele chupim sugando tudo que o Brasil está gerando de riqueza, desviam tudo aquele processo, o país vai quase quebrando. O que acontece? Não podemos deixar o país quebrar, sabe por quê? Porque a gente é parasita só existe se o hospedeiro existir, então vamos salvar o hospedeiro. Aí se faz umas reforminhas aqui, outras ali, dá uma melhorada, começa a engatar a economia, já vem os parasitas, começam, é um negócio complicado. Então, por conta disso, a gente tem essa história. Quando o risco do país está maior, o que acontece? As taxas de juros dos títulos sobem. E quando sobe para essa casa aí dos 6% para cima, é um cenário muito atrativo para investir no Tesouro IPCA+. E aí, quando a economia está melhorando, o que acontece? A taxa dos títulos começam a cair. Por quê? Porque agora a percepção de risco para investir em títulos públicos no Brasil é menor. Então, a taxa de juros acaba caindo do título, não a taxa Selic. A taxa de juros, a taxa de rentabilidade do título acaba caindo e tem algo que talvez você saiba, talvez não, chamado marcação ao mercado. Quando a taxa do título cai, o preço do título sobe. Então, por exemplo, já mostrei algumas vezes em vários vídeos, se você acompanhar, certamente vou mostrar alguma outra vez, mas não tenho aqui agora para mostrar para você o print. Eu já tive ganho de quase 60% em 1 ano e 3 meses investindo no Tesouro IPCA+, por conta dessas oscilações nas taxas, o que se chama marcação a mercado, tá? E para te comprovar isso que eu estou te falando, entrei aqui no site do Tesouro Direto, tá? E a gente consegue ter acesso aqui, ó, histórico de preços e taxas. Então vamos entrar aqui, vamos entrar na operação investir, vamos colocar aqui Tesouro IPCA+ 2035, que tem um grande histórico. O que a gente consegue ver aqui, ó? O que a gente consegue ver? Historicamente, ó, desde 2010, ó, a gente vê que investir aqui com o título na casa de 6% é interessante porque não é impossível, mas é difícil passar muito dos 6%. Então já está numa taxa bastante elevada. De forma que o país, a taxa do título caiu aqui para casa dos 4% em 2012. Ó. Depois de 2012, o que aconteceu? Foram feitas loucuras na economia, tá? E loucuras assim infantis na economia, o que fizeram com que a gente tivesse aquela inflação gigantesca em 2015, enquanto todo mundo tinha inflação zerada, a maior crise da história republicana do Brasil, a maior crise dos últimos 100 anos do Brasil. E aí o que aconteceu? Essa taxa subiu de 4% para até 7 e pouco por cento. Mas você vê que a partir de 6 é um cenário muito bom. Depois a taxa caiu lá para os 3%. Você vê que abaixo de 4 é um pouco mais arriscado. E depois a taxa está subindo e agora está no patamar de 6,3%, 6,4%. Então é um cenário extremamente atrativo. Você acha que não vale a pena investir na casa de 4%? Se você não tem, continua valendo, tá? Se você já tem, você não vai investir, não vai fazer sentido você investir nesse momento, tá? Você estaria vendendo para aproveitar os ganhos da marcação a mercado e ter esses ganhos de ações investindo na renda fixa. Mas mostrando para você, embasando por quê, eu considero muito bom o momento para aproveitar os juros altos e investir no Tesouro IPCA+. Tanto por conta do juro, tanto por conta da proteção contra a inflação. A gente é um país bastante inflacionário, né? A gente tem um histórico de inflação bastante elevada. A gente tem políticas econômicas sendo conduzidas que favorecem uma inflação mais elevada para os próximos anos. Então, uma proteção contra a inflação sempre é bem-vinda. Eu não sou aquele cara que diz, você tem que investir tudo em renda variável. Na verdade não, para mim todo mundo teria que investir uma parte do seu dinheiro, mesmo que pequena, em renda fixa, para ter uma parte 100% protegida da inflação e outra parte você vai buscar oferir maior rentabilidade, justamente com a renda variável que é possível
você fazer isso. Mas uma parte do seu dinheiro tem que estar na renda fixa, inclusive faz parte do método investidor sempre em alta, o método que eu ensino, que eu mostro, que faz com que a gente consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, e considero um momento bem diferente dos demais e bem atrativo para investimento no Tesouro Direto, especificamente no Tesouro IPCA+.